informações do projeto, eu vou ter que habilitar a aba Anotar, ok? Dentro da aba Anotar vão ter vários componentes, tanto para ângulos, raios, diâmetros, comprimentos de arco, elevação, enfim. Nessa videoaula é a primeira sobre anotações. Eu vou explicar sobre cota linear e cota alinhada. Então vamos lá, o primeiro aqui dos dois que eu vou explicar é o linear. Por que que eu vou explicar primeiro o linear? Bom, quando você sai do AutoCAD, você está fazendo aquela associação de comandos, a simbologia aqui do ícone com o comando. Só que no Revit, o comando linear ele não é tão utilizado. Eu particularmente prefiro já o alinhado. Eu já vou explicar o porquê, olha só. Quando eu habilito o linear, ele vai pedir para mim pontos ou referências. Só que nesse caso ele não seleciona aqui ó, as faces das paredes. O que no AutoCAD facilitava quando nós tínhamos lá o midpoint, o endpoint e assim por diante. Só que aqui no nosso caso também encontra esses pontos. Só que nem sempre vai ser o mais fácil. Então você vai clicar em dois pontos e habilitar a sua cota. Ok? Simples assim. Eu não vou dar muita ênfase para esse processo, porque o alinhado é muito mais prático. Então, o linear é só habilitar o comando, referencio entre dois pontos e a cota está pronta. Bom, agora sim eu vou perder mais tempo. Dentro da opção alinhada, pessoal, vocês vão habilitar o ícone, ok, cota alinhada, ou pelo teclado, digitando simplesmente DI, sem precisar confirmar com Enter, beleza? E ele vai trazer aqui, logo no campo de opções, alguns itens. Por exemplo, você deseja cotar a sua referência entre linhas centrais de parede, entre as faces de parede, centro do núcleo ou face de núcleo. Você ainda pode referenciar com medidas individuais, ou seja, somente uma parede ou as paredes inteiras. Bom, o jeito mais prático aqui é fazendo por faces da parede. Habilito essa opção, ok, já estava marcado. E no campo selecionar eu vou colocar o primeiro referência individual. Pronto, eu vou trazer o meu mouse aqui e eu vou cotar exatamente esse cômodo, ok? Ele está pedindo para mim o primeiro item de referência. Eu vou clicar na superfície, ou seja, na face da parede. Ele não vai cotar esse comprimento, e sim vai utilizar como um ponto base. Então, dou um clique nessa face. Ele pede para movimentar o mouse e clicar no segundo ponto. No caso, a segunda parede, a parede oposta a ela. Dou o segundo clique e agora a minha cota, a minha dimensão está pronta. Posso puxar o mouse aqui para fora. Ele pede uma posição, enquanto eu não clico, ele não trava. Clicou, a sua cota está definida. Beleza? E você vai repetir esse processo para as demais paredes e assim por diante. Você vai colocando as suas cotas. Isso aqui é simples, até mesmo porque o processo de alinhado, você vai referenciar duas paredes e ele vai ajustar, ok, o direcionamento dessa sua linha. Por exemplo, eu vou construir aqui ó, 3 paredes, só para vocês verem como que é o processo alinhado. Como se fosse aqui uma entrada ou enfim. Vou de novo na minha aba de anotar, vou habilitar o alinhado, clico na face 1, clico na face 2 e essa minha dimensão já está pronta, ok? Então, mesmo sendo alinhado, ele é o processo mais prático. O outro método que eu vou utilizar dentro do alinhado seria aqui no método de selecionar. Ao invés de colocar aqui paredes individuais, eu vou colocar como paredes inteiras. Dou um clique, eu vou colocar aqui como faces de parede, ok? Fica muito mais prático. E olha só, eu quero medir o comprimento total aqui da minha casa. Então eu vou pegar essa parede como base. Eu tenho que selecionar a parede que vai estar paralelo à minha cota. Por exemplo, eu vou pegar essa superfície, essa planta aqui, eu vou puxar para a direita. O comando não é finalizado. Enquanto eu vou referenciando aqui ó, outros pontos, ele vai subdividindo a minha cota e vai acrescentando informações ao longo do meu processo. Eu posso clicar em outras superfícies, ó, que ele vai gerenciando as minhas cotas. E você pode fazer até que o seu processo esteja finalizado. Encontrou todas as cotas, clico num ponto, ele já fica definido pelas paredes selecionadas, ok? Bom, construir cota aqui não é tão complexo como a gente pensou, né? É simples. O problema, pessoal, vai estar aqui, ó. Quando eu faço um alinhado, seleciono face, vou pegar a parede individual, vou pegar essa cota, essa dimensão e essa dimensão aqui, ó. 3,50 por 4,55.
Qual que é o problema em relação a essas duas informações? Elas existem as linhas de extensão, essa linha de construção da dimensão. Só que dentro da área de arquitetura e engenharia civil, as dimensões internas não existem esses itens. E como que eu desabilito e como que eu demonstro isso dentro do meu processo? Bom, primeiro, eu vou ter que habilitar o meu comando alinhado, ok? Ele vai trazer para mim aqui no campo de propriedades as informações existentes, por exemplo, os estilos de cotas. Se eu clicar no campo de propriedade, eu vou perceber que dentro desse desenho tem aqui, ó, comprimento de arco, diagonal, linha, texto acima, linha abaixo. Você pode selecionar algumas existentes, mas no default do Revit ele não traz aqui com a linha desligada. Então o que que eu faço? Toda vez que eu vou modificar, eu vou editar tipo, ok? Ele vai trazer a janela de propriedades e como eu venho ressaltando desde o começo do curso, vai alterar? Clica no botão duplicar, torne esse processo meio que automático. Ele vai trazer uma segunda janela pedindo o nome desse estilo de cota. Eu vou colocar aqui, ó, cota, ok, Daniel, sem linha, só para referenciar, colocar o meu nome. Eu não sei se ele vai aceitar a barra, mas vamos ver aqui. Se ele não aceitar, ele vai trazer uma janela de alerta. Bom, aceitou a barra no nome sem nenhum problema. E vamos aqui os tipos. Se você for alterar simplesmente esse estilo de cota para o externo, você pode trocar o tipo da simbologia, a marca ou revisão, colocando extremidade espessa, ponto aberto, ponto preenchido, seta, como se fosse uma cota normal. Você ainda pode alterar a cor da sua cota, ok? Também pode alterar as fontes e assim por diante. Só para vocês verem, fazer um teste aqui nesse processo, eu vou alterar a cor da cota, colocar um tom de vermelho, ok? E a fonte eu não vou colocar mais Arial, eu vou colocar aqui uma fonte chamada Times New, que é bem conhecida aí entre vocês. Vou confirmar, ok? Vou confirmar com ok. E notem que a minha cota agora tem um tom de vermelho e está utilizando a fonte Times New. Eu não quero isso na minha cota, eu só fiz um exemplo. Bom, eu vou voltar aqui para editar o meu estilo de cota, clicando novamente no editar tipo, vai abrir a janela novamente e você vai trocar somente uma configuração, que é o seguinte, ó, tipo de sequência de cota. Você vai sair do processo contínuo e vai para ordenada. Somente isso. Dentro do processo ordenada, você vem aqui, ó, configuração de cota ordenada. Habilita o botão editar e você vem aqui, ó, visibilidade da origem. Agora sim, você tem na linha de chamada de cota, coloque nenhum. Estilo da linha de cota, também coloque nenhum, ok? Automaticamente você está desabilitando a sua visualização. Confirmo com ok, beleza. Posso até trocar aqui as cores, posso deixar até preto, posso deixar com outra informação, ó, que ele não vai agregar nada, beleza? Em relação à fonte, você também pode fazer as alterações. Tem uma fonte chamada Comics, que eu utilizo bastante em alguns projetos. Fica uma fonte mais arredondada, mais legal e assim por diante. Formato de unidades, você também pode configurar os formatos de unidade. Lembrando que no começo do curso eu expliquei como que se altera as unidades padrões para todo o arquivo. Se você configurou aquelas unidades, não precisa alterar nesse seu processo de formato, ok? Texto do plano de fundo. Se você deixar aqui o processo opaco, o que ele vai fazer? Ele vai colocar como se fosse um fundo branco no seu texto. E quando você põe preenchimento na sua planta, ele vai ficar como se fosse um retângulo branco. Para você desabilitar aquele retângulo, basta mudar a opção para transparente. Confirmo no aplicar, confirmo com ok e voilá. A sua cota agora está criada, não tem mais nenhuma linha e não tem nenhum processo que te atrapalhe. Se você deseja movimentar agora essa sua cota, você pode clicar em cima dela e logo abaixo aqui do texto de 4.55 você pode movimentar para onde você deseja, ok? E como que eu refaço essa cota? Eu posso habilitar aqui o alinhada. Dentro do campo de propriedades eu vou procurar esse meu estilo, ó, cota, ok? Daniel sem linha. E eu vou agora fazer normalmente, como faces, parede individual, primeiro ponto, segundo ponto, habilito aqui uma posição, movimento aqui o meu texto, caso seja necessário, e eu tenho ali 4,55 por 3,50, ok? Se eu colocar o preenchimento aqui sólido, colocar aqui ele como sombreado, o texto ele não tem aquele fundo branco mais, ele já está com a aplicação de transparência.
Beleza, pessoal? Então não é tão complexo assim criar cota. Lembrando que